Fala pessoal! Preparados para ver um capítulo que quase todo mundo ignora, mas que esconde coisas bem estranhas? Gênesis 5 parece só uma genealogia, mas no meio dessa lista tem um homem que não morreu, Enoque. O que aconteceu com ele? Foi realmente levado por Deus em vida? E tem outro detalhe, as idades aqui passam de 900 anos. Isso era literal? Ou existe algo por trás desses números? Porque talvez essa genealogia não seja só uma lista de nomes, mas um dos trechos mais curiosos e ignorados da Bíblia. Vamos começar lendo o texto, e depois eu te mostro alguns pontos que quase ninguém percebe. Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jerede. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jerede, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jerede 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jerede, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jerede 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé.
Gênesis capítulo 5 parece, à primeira vista, apenas uma lista de nomes e idades. É a genealogia que liga Adão até Noé. Mas por trás dessa lista aparentemente simples, existem detalhes curiosos, números impressionantes e debates que intrigam estudiosos há séculos. Por exemplo, como pessoas poderiam viver mais de 900 anos? O que significa o fato de Enoque não ter morrido? Essas idades devem ser interpretadas literalmente ou simbolicamente? Existe alguma mensagem escondida nessa genealogia? Hoje, vamos explorar algumas das curiosidades e controvérsias mais interessantes de Gênesis 5, as idades extremamente longas. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção em Gênesis 5 são as idades. Alguns exemplos: Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Matusalém viveu 969 anos. Essa última idade é a maior registrada em toda a Bíblia. Isso levanta uma pergunta inevitável: essas idades eram literais ou simbólicas? Interpretação 1. Idades literais. Muitos intérpretes tradicionais entendem que essas idades foram literalmente reais. Segundo essa visão, o mundo antes do dilúvio teria condições diferentes, como ambiente mais estável, genética humana menos degradada, menos doenças. Esses fatores poderiam permitir vidas muito mais longas. Interpretação 2. Números simbólicos. Alguns estudiosos sugerem que esses números podem ter valor simbólico ou cultural. Nas antigas civilizações do Oriente Próximo, como a Suméria, também existiam listas de reis com idades extremamente longas. Por exemplo, na lista de reis suméria, alguns reis teriam reinado por milhares de anos. Isso faz alguns pesquisadores pensarem que esses números poderiam ter significados literários ou teológicos, e não necessariamente cronológicos. O padrão repetido da mortalidade. Existe um padrão que aparece repetidamente no capítulo. A estrutura é mais ou menos assim: viveu X anos, gerou um filho, viveu mais X anos, gerou filhos e filhas e morreu. Essa última frase aparece repetidamente. Alguns estudiosos acreditam que isso reforça uma mensagem importante. A consequência do pecado anunciada em Gênesis 3, a morte, agora se torna realidade para toda a humanidade. Mesmo vivendo séculos, todos acabam com a mesma frase: e morreu. O caso único de Enoque. No meio da genealogia, aparece algo surpreendente. Sobre Enoque, o texto diz: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Diferente de todos os outros personagens da lista, Enoque não tem a frase e morreu. Isso levanta várias interpretações. Interpretação mais comum: a maioria dos intérpretes entende que Enoque foi levado por Deus sem experimentar a morte. Esse evento também é citado em Hebreus 11, 5. Comparação com Elias. Na Bíblia, existe outro personagem que também não teria morrido, Elias, que teria sido levado ao céu em um redemoinho. Isso faz alguns estudiosos verem Enoque e Elias como casos únicos na história bíblica. O mistério de Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, sendo o homem mais longevo registrado na Bíblia. Um detalhe curioso aparece quando alguns estudiosos analisam as cronologias bíblicas. Dependendo da forma de cálculo, Matusalém teria morrido no mesmo ano do dilúvio. Isso levanta algumas interpretações. Ele pode ter morrido pouco antes do dilúvio, ou seu nome poderia simbolizar algo relacionado ao juízo. Alguns intérpretes sugerem que o nome Matusalém poderia significar algo como: quando ele morrer, virá. Essa interpretação, porém, não é consenso entre os linguistas hebraicos. O significado do nome de Noé. Quando nasce Noé, seu pai Lameque diz: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O nome Noé está relacionado à ideia de descanso ou consolação. Isso cria uma expectativa importante. Noé seria alguém que traria alívio para a humanidade, que estava vivendo sob as consequências da maldição da terra anunciada em Gênesis 3. A população da terra nessa época. Embora Gênesis 5 mencione apenas alguns nomes, o texto diz repetidamente: gerou filhos e filhas, considerando que as pessoas viviam centenas de anos, tinham muitos filhos, várias gerações coexistiam ao mesmo tempo. É possível que a população da terra já estivesse crescendo rapidamente. Alguns modelos de crescimento populacional sugerem que poderiam existir centenas ou até milhares de pessoas antes do dilúvio, mas isso continua sendo apenas uma estimativa teórica, já que o texto não fornece números. Embora Gênesis 5 pareça apenas uma lista de nomes e idades, ele levanta várias questões fascinantes: as idades extremamente longas, o mistério de Enoque, o recorde de Matusalém, o significado do nome de Noé e o crescimento da humanidade antes do dilúvio. Essa genealogia conecta a criação do homem com a história de Noé e prepara o cenário para um dos eventos mais importantes da Bíblia, o dilúvio, em Gênesis 6. Curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.